Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Urgente, Flamengo faz proposta oficial por Paquetá e o West Ham surpreende com decisão extrema. Carrascal recebe 3 propostas para sair do Flamengo e toma a decisão. Vamos saber como fica o planejamento do Mengão para o jogo contra o Fluminense nesse próximo domingo. Felipe Luiz encontra outra posição para medalhão do time. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A decisão pelo retorno antecipado da cavalaria contrariou o planejamento do Departamento de Futebol, que previa mais tempo de preparação para os seus jogadores profissionais, porque eles se reapresentaram no dia 12 de janeiro. O clube tratou a definição como questão institucional, já que o Flamengo, antes lanterna do Grupo B, corria o risco de disputar um quadrangular de rebaixamento e ganhar mais 2 datas no seu calendário já apertado. A vitória deixa o time em situação mais confortável, mas isso não significa que o elenco profissional vai sair de cena agora. O novo planejamento do Flamengo aponta que o Felipe Luiz e seu grupo vão enfrentar o Fluminense no domingo que vem com o seu time principal. Os jogadores do Sub-20 continuam à disposição e o Felipe Luiz deve utilizar alguns deles. Ontem, ele relacionou 8 garotos contra o Vasco e escalou Daniel Salles como titular na lateral esquerda. A ideia é que o treinador reveze o elenco no próximo clássico. A decisão vai ser tomada de acordo com as informações do departamento médico e da preparação física. Alguns jogadores ainda não estão à disposição, como é o caso do Danilo, do De La Cruz, do Jorginho e do Arrascaeta. Os casos serão avaliados, mas a ideia é tê-los inteiros mais à frente. Segundo o portal GE, vai haver um controle de minutos e é provável que a escalação sofra algumas mudanças para esse domingo. O goleiro André pode pintar no Flamengo, já que vai ter condições legais de jogar essa partida contra o Fluminense. O Léo Ortiz, que jogou os minutos finais contra o Vasco, tende a ser outro titular aproveitado. Luiz Araújo e Samuel Lino também entraram muito bem no segundo tempo e podem sim ganhar mais minutagens no jogo de domingo. O Flamengo se reapresentou hoje e vai ter 3 dias de preparação até o clássico contra o Fluminense nesse domingo, às 18 horas, horário de Brasília, aqui no Maracanã. Com 4 pontos, o Mengão deixou a lanterna e subiu para a 3ª posição, mas pode ser ultrapassado ainda hoje nessa rodada. O Flamengo acertou a renovação de contrato com a Simone Lee, do vôlei feminino do Mengão, e garantiu a permanência da ponteira norte-americana até o final da temporada 2027. O acordo com a jogadora foi fechado de forma antecipada após o Flamengo sofrer pressão do mercado e mudar a sua estratégia inicial, que era aguardar definições orçamentárias. A renovação contou com a atuação direta do técnico Bernardinho nos bastidores. O treinador priorizou a manutenção da ponteira e direcionou parte do investimento do clube para assegurar a continuidade da principal referência técnica do elenco. Internamente, a Simone Lee é tratada como uma peça central do projeto esportivo do Mengão. O processo movido pelo Flamengo não é o único problema enfrentado pelo meia Gerson na Justiça do Rio de Janeiro, porque no final do ano passado, a 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, aqui no Rio de Janeiro, determinou a citação do jogador para pagar uma dívida de imposto com o município. O despacho veio logo depois da Prefeitura pedir que o Gerson fosse notificado a pagar um débito de R$ 53.987. O município pediu, caso o Gerson não pague, que seja realizada uma penhora online junto ao Bacen Jude do valor em dinheiro ou, posteriormente, de bens em nome do jogador. A Prefeitura pediu pela indicação do bem que gerou a dívida para a penhora, no caso, um imóvel no Recreio dos Bandeirantes, zona sudoeste do Rio de Janeiro. O cerco do município ao Gerson vem na mesma época que o Flamengo abriu uma ação na Justiça contra o volante, hoje jogando no Cruzeiro.
O clube rubro-negro cobra o pagamento de uma multa por rescisão antecipada de imagem. O processo foi ajuizado na 25ª Vara Civil do Rio de Janeiro e corre em segredo de justiça. O valor da causa é de R$ 42.750.000. O Orgulho da Nação e o Mogi Basquete entram em quadra hoje às 20 horas aqui no Maracanãzinho, em jogo válido pela 22ª rodada da fase regular, o terceiro do retorno do Novo Basquete Brasil. O jogo terá transmissão do Sport TV 3. O Flamengo venceu no primeiro encontro entre eles, que aconteceu em novembro do ano passado, ainda no início do campeonato, lá em Mogi das Cruzes. Naquela ocasião, a partida foi muito equilibrada e terminou com o Mengão na frente por 69-67. O Fla Basquete lidera a classificação até o momento, com 86,4% de aproveitamento, sendo 19 vitórias em 22 partidas, a última delas para cima do Corinthians, dentro de casa por 94-88. O Michael ainda não sabe se vai ficar ou não no Flamengo para 2026, porque o Santos tem negociações avançadas para contratá-lo, mas ele precisa antes entrar num acordo com o Flamengo. Enquanto isso não acontece, o técnico Felipe Luiz revelou que o jogador tem treinado como volante. O Léo Ortiz não é volante e não vai jogar comigo como volante. Para mim, ele é um dos melhores zagueiros do mundo. Hoje estava na dúvida entre ele e o Michael, que treinou muito bem como volante na semana passada. Revelou lá o Felipe Luiz na sua entrevista coletiva de ontem no jogo contra o Vasco. Vale destacar que não seria a primeira vez que o Michael atuaria em uma posição inusitada no Flamengo. Afinal, na vitória de 5-1 sobre o Sport Recife, no dia 15 de novembro de 2025, o Michael entrou em campo no segundo tempo e foi improvisado como lateral direito. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto. Valeu, muito obrigado. Segundo o portal Bola Vive Brasil, o meia Jorge Carrascal recebeu recentemente investidas de 3 clubes europeus para sair do Flamengo. Ele recusou as 3 propostas porque pretende se tornar um novo ídolo aqui no Flamengo. Ontem, contra o Vasco, o colombiano foi considerado por grande parte da torcida rubro-negra como o melhor em campo. Inclusive, foi dele o golaço que deu a vitória para o Flamengo. Vale destacar que o Jorge Carrascal é colombiano, tem 27 anos, já fez 27 jogos pela seleção colombiana e marcou 2 gols. É um meia ofensivo que pode jogar de ponta direita ou ponta esquerda. Está no Flamengo desde agosto de 2025 e tem contrato por aqui até 30 de junho de 2029. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 9 milhões de euros. O Flamengo oficializou nesta quinta-feira ao West Ham da Inglaterra uma proposta pelo retorno do Lucas Paquetá para o Ninho do Urubu. Os valores chegam aos 40 milhões de euros, 249,2 milhões de reais. Internamente, há otimismo e o clube considera ter força para chegar a um acordo com os ingleses. Nas últimas semanas, o Flamengo sinalizou com 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros, 31,1 milhões de reais em bônus. O clube inglês enviou na semana passada uma proposta ao Flamengo com os termos que eles gostariam para selar a negociação. Os valores ainda não estão em acordo com o que foi falado naquele momento. A pedida chegou aos 45 milhões de euros, 280,3 milhões de reais. Reuniões nos últimos dias alinharam alguns termos e expectativas em torno dessa negociação. Faltava uma proposta oficial do Flamengo, que aguardava o retorno do presidente Bap ao Brasil para destravar detalhes e apresentar os números finais. Um encontro na terça-feira envolvendo o mandatário, José Boto e Felipe Luiz, sacramentou o que restava. Como os números ainda não chegam ao que foi pedido pelo West Ham, o Flamengo espera que a vontade do Paquetá prevaleça e faça o negócio andar mais rápido.
O clube não estava disposto inicialmente a passar dos 40 milhões de euros e agora tenta abaixar a pedida, estabelecer mais variáveis ou conseguir melhores condições de parcelamento para selar de vez esse negócio. Segundo o portal Coluna do Fla, o West Ham chutou o balde em meio às negociações com o Flamengo e surpreendeu a todos. Tomou uma decisão radical contra o Paquetá e decidiu não contar mais com ele e decidiu também afastá-lo do seu elenco. De acordo com o jornal O Globo, a comissão técnica do Nuno Espírito Santo não conta mais com o jogador no elenco. Dessa forma, o clube inglês deve mesmo negociar o jogador com o Flamengo nessa janela de transferências. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns aqui para o meu querido amigo Jairo Batista, gente finíssima, está sempre aqui comigo, que hoje está fazendo aniversário, 6.8, um garoto, muita saúde, muita paz, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu amigo, comemore bastante o seu dia, parabéns, Jairo, tamo juntos, meu amigo! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado desse nosso programa, muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui, não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada nesse vídeo, né, porque isso é muito importante para o nosso crescimento aqui no YouTube. Um forte abraço e bora ser feliz, pra cima deles, Mengão!